pessoal, tudo bem? Meu nome é Clara e eu vou tentar dar uma ajudinha com vocês em física, tá bom? E eu queria começar com vocês a introdução à dinâmica, certo? O que é a dinâmica? Ela é o estudo dos movimentos, né? E os motivos, quais são as forças que fazem esse movimento entrar em ação, certo? A gente geralmente começa a dinâmica com as leis de Newton, certo? Para fazer uma introdução à dinâmica. E quem foi Newton? Newton, ele foi mais conhecido como físico e matemático do Reino Unido, certo? Mas ele também foi outras coisas, astrólogo, filósofo. E ele é conhecido por suas 3 leis da dinâmica e a lei da gravitação universal, que será tratada posteriormente. E eu queria começar com vocês hoje as 3 leis de Newton, que eu acho que dá para concluir agora mesmo. E também, quais são essas 3? A primeira é o princípio da inércia, a segunda é o princípio fundamental da dinâmica, e a terceira é a mais conhecida de todas, que é o princípio da ação e reação. Então, eu não tenho um quadro aqui, então eu peguei 3 papéis A4 e fiz como se fossem telas de slide e passei o conteúdo para cada uma delas, de cada lei. É o seguinte, aqui nesse papel eu mostro a primeira lei de Newton para vocês, né, que é o princípio da inércia, e eu vou explicar aqui para vocês que existem 2 tipos de equilíbrio, certo? Tem o equilíbrio dinâmico e tem o equilíbrio estático. Eu vou explicar os 2 agora. Como vocês podem ver nessa imagem aqui, nesse bloco, ele está em repouso, certo? Ele não tem nenhuma força solicitadora de movimento agindo sobre ele, certo? E um detalhe muito importante, gente. No princípio da inércia, a força resultante que age sobre os corpos ou objetos, né, que estão sendo tratados na questão, a força resultante deles é igual a 0. Mas a pergunta é, Clara, como que esse bloco aqui que eu tô vendo que está em movimento, que eu tô vendo a velocidade aqui em cima, como que ele está em movimento e a força resultante sobre ele é 0? É o seguinte, a velocidade dele, como vocês podem ver aqui que eu coloquei, é constante. Quando a velocidade é constante, não há uma variação de aceleração. A aceleração ela é um módulo da velocidade. Porque, como vocês podem ver essa setinha aqui em cima da velocidade, ela é uma grandeza vetorial. Ou seja, ela tem direção, módulo e sentido. E o módulo da velocidade é a aceleração. Logo, se a velocidade é constante, a aceleração é igual a 0. E aí, eu vou explicar por que a aceleração é igual a 0. Vocês conhecem aquela fórmula imagino que sim, da segunda lei de Newton, que eu vou falar daqui a pouco, que é força resultante igual a massa vezes aceleração. Se a aceleração vai ser 0 e for multiplicar pela massa, vai dar 0, entendeu? Então, a força resultante é igual a 0, tá? Então, como é o nome desse? MRU, movimento retilíneo e uniforme, certo? E aqui o repouso, já expliquei. Por quê? Não tem nenhuma força agindo sobre o corpo, ele está parado. E detalhe sobre o MRU. Ele não vem um outro corpo externo e coloca ele em movimento. Entendeu? Ele está em movimento retilíneo uniforme desde sempre. Por que ele não foi colocado em movimento por uma outra coisa que apareça assim na questão, no enunciado? Porque se ele estava parado e aí aparece uma força, qualquer coisa que coloca ele em movimento, vai ter uma variação de velocidade. Logo, tendo uma variação de velocidade, vai ter uma certa aceleração. Então, se tiver aceleração, a força resultante não vai ser igual a 0. Logo, não vai se enquadrar na primeira lei de Newton de equilíbrio dinâmico, vai se enquadrar na segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, que no caso vai ser a força resultante vai ser diferente de 0 na segunda lei de Newton, certo? Espero que tenham entendido. Vou começar agora a segunda lei de Newton com vocês. Continuando aqui agora com a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, onde a força resultante, olha aqui, é diferente de 0. Porque agora a força resultante ela vai ter um valor, entendeu? Porque o corpo ele vai estar em movimento com uma força solicitadora que colocou ele em movimento. Um detalhe, pessoal, a gente está tratando aqui de superfícies planas e horizontais, certo? Porque também tem as aplicações em planos inclinados, certo? Que a gente vai ver posteriormente também. Tá, continuando. A força resultante, para calcular ela, é a massa desse corpo, desse objeto que está sendo tratado,
vezes a sua aceleração, entendeu? Um detalhe sobre a massa e a aceleração. Elas são grandezas inversamente proporcionais. Lembrando que a massa, caso você não saiba, ela é uma grandeza escalar, entendeu? Ela só tem valor numérico, ela não tem uma direção, ela não tem um sentido, ou seja, ela é uma grandeza escalar, certo? Então, olha aqui. Esse aqui é o símbolo que a gente usa para identificar as grandezas inversamente proporcionais, né? Isso aqui, que é o símbolo de alfa, e o inverso, que é o 1 sobre o A. E aí, deixa eu explicar para vocês agora a inversibilidade deles. Quanto maior a massa do corpo, menor vai ser a aceleração, ou seja, mais resistente vai ser, mais pesado vai ser. Quanto menor a massa do corpo, mais leve vai ser de empurrar ele. Então a aceleração vai ser maior. Vocês entenderam isso? Isso é muito importante decorar isso, porque isso é um fator determinante para entender a relação, né, desse produto, da força resultante. Então não esqueçam. Quanto maior a massa, menor a aceleração. Quanto menor a massa, maior a aceleração. Beleza? E aproveitando o embalo, eu vou falar para vocês sobre os tipos de movimento primordiais aqui no momento, que são o movimento acelerado e o movimento retardado. Olha só, quando você tem um bloco, né, e você aplica nele uma força solicitadora de movimento, que vai fazer o corpo entrar em movimento, né, que ele vai ter uma variação de velocidade, vai ter uma aceleração, e esse corpo tem uma certa massa, certo? Seguinte, vocês estão vendo aqui a seta na direção do movimento, né? Eu coloquei o movimento para cá, mas o movimento pode ser para qualquer lugar, tá? Não interessa. Isso agora. Aí, essa força, ela está agindo, fazendo com que o bloco ele se mova a favor do movimento, entendeu? Tá fazendo ele ganhar aceleração, movimento acelerado. Ou seja, o movimento a favor, que é essa aqui, a força a favor do movimento, quando tem o mesmo sentido do movimento, ou seja, o sentido, seja para a esquerda ou para a direita, ela vai ser maior que a força que é contra o movimento. No caso, numa superfície, né? Qual é a força contra o movimento? A força de atrito, né? A força de atrito com o chão, com a superfície, com o solo. A força de atrito vai ser uma força que vai estar tentando parar o corpo, né? Tentando travar o movimento, imobilizando. E é isso. Prestem atenção, gravem no coração de vocês que quando a força a favor for no mesmo sentido do movimento, ela é maior que a força contrária ao movimento. Ou seja, o movimento é acelerado. Agora nós temos aqui o movimento retardado, que é exatamente o inverso desse aqui, que é quando nós temos a força a favor do movimento menor que a força contrária ao movimento. Entendeu? Aí a pergunta, mas como que a força a favor pode ser menor que a força contrária se o corpo está se mexendo para a direção do movimento? Detalhe, esse corpo tem um movimento retardado, ele vai parar uma hora, entendeu? Ele tá tipo freando, até que vai chegar um momento que ele vai parar, um movimento retardado. Por quê? Porque a força contrária ao movimento, ela é maior que a força a favor do movimento, entendeu? Uma hora ele vai parar. E nesse aqui de cima, não. Se ele tem uma aceleração, ele pode ir acelerando cada vez mais, entendeu? Ficando cada vez mais rápido. E é isso que vocês têm que gravar. É isso que vocês têm que fazer, aprender a fazer a diferença, entendeu? E agora nós vamos começar a terceira lei de Newton. Já, pessoal, deu uma respirada. Vamos começar aqui agora com a terceira lei de Newton, que é a mais famosa de todas, né, assim, que eu observo. E é uma tão famosa que o pessoal usa até na redação, né, para usar como argumento de autoridade, que toda ação tem uma reação e tal, mas eles englobam lá no contexto do tema.
É o seguinte, cara, o par de forças, ação e reação, ela tá presente no nosso cotidiano em quase tudo que a gente faz. Daqui a pouco eu vou dar uns exemplos para vocês de muitos pares de forças de ação e reação que acontecem no dia a dia, certo? Vamos começar aqui. Cara, o primeiro ponto importante da força de ação e reação é que elas acontecem em corpos diferentes. Nunca acontecem no mesmo corpo, certo? Um exemplo. Aqui, como vocês podem ver, eu tentei desenhar um homem, né, o braço de um homem, dando um murro na parede ou empurrando a parede, tanto faz, certo? E aqui ele está realizando a ação na parede. Quem está realizando a ação é o homem, certo? Tá aqui a força que o homem aplica na parede com a certa intensidade é a ação. Realização na parede, certo? E aí, em consequência disso, o par da ação, a reação. A reação é a parede que faz na mão do homem, certo? Reação, aqui a força de reação na mão do homem, certo? Outro detalhe sobre o princípio da inércia. Elas não podem se anular nunca e não entram em equilíbrio. O porquê disso? Porque elas agem justamente em corpos diferentes, nunca agem no mesmo corpo. Não esqueçam disso, por favor, nunca agem no mesmo corpo. Outro detalhe, elas possuem a mesma direção, mas o sentido delas é diferente. O que é a direção? A direção ela pode ser vertical ou ela pode ser horizontal, certo? Já o sentido, ele é direita ou esquerda. Então, como vocês podem ver, ação e reação, tá aqui, ação e reação. Vamos supor que esse meu braço aqui tá dando ação, né? E essa minha outra mão aqui vai ser a reação, certo? Como vocês podem ver, eles estão na mesma direção. Qual é a direção? Horizontal, certo? Só que elas têm sentidos opostos. Por quê? Porque essa minha mão aqui tá empurrando essa para lá. E essa minha mão aqui tá empurrando essa para lá, certo? Logo, elas possuem sentidos diferentes. Direita, esquerda ou esquerda e direita, mas a direção sempre é a mesma. Beleza? Eu espero ter ajudado vocês nessa e a próxima aula eu vou começar a tratar das forças. Força peso, força de tração, força normal, força elástica, né? E tentar introduzir o máximo de conteúdo possível nesse tempo que a gente tem até as provas, até começar os nossos vestibulares. Espero ter ajudado. Fiquem em casa, se protejam. Bons estudos!